Boa noite, igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu sou grato por essa oportunidade, agradeço aos pastores dessa igreja, essa oportunidade, agradeço aos irmãos também a confiança na minha pessoa. Eu te peço nessa noite que você dê o seu like, porque o like é muito importante para o crescimento da palavra e a divulgação do nome da igreja Cristo é Real. Participe, convide um amigo, para assistir esse culto, para assistir essa mensagem, para que possa alcançar cada vez mais vidas e almas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Seja um instrumento na mão de Deus nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que a sua vida a partir de hoje vai ser diferente. Eu já creio que o Espírito Santo já está agindo dentro do seu lar, dentro da sua casa. Dê liberdade ao Espírito Santo para agir na sua vida, agir no seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Esse momento nós vamos orar ao nosso Senhor. Deus, nesse momento, Pai, eu te peço que eu seja, Senhor Deus, o seu instrumento nesse lugar. Que o Senhor use os meus lábios, que o Senhor use a minha mente, use o meu coração, Senhor Deus. Que todo espírito do homem, que toda a vaidade do homem, Senhor, seja quebrada e seja destruída, Senhor. Senhor, que cada vida, Pai, que está no seu lar nessa noite, venha a ser alcançado através da sua palavra, Senhor. Porque eu sei, Pai, que nesse momento existem pessoas que precisam ouvir uma palavra, precisam ser consolados, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Pessoas, Senhor Deus, que não sabem como agir nesse momento, Senhor. Pessoas desesperadas, Senhor, precisando, Senhor Deus, de uma ajuda, Pai. Espírito Santo, conforta e consola cada vida, Pai, nessa noite, Senhor, para a honra e glória do seu nome, Senhor Deus. Assim eu te peço, Pai, que os meus lábios, Senhor, sejam instrumento, Pai, nessa noite, para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Assim oramos e crendo, Senhor Deus, na nossa vitória, Pai. Senhor Deus, que o Espírito da cura venha alcançar cada lar, Senhor Deus, porque é uma enfermidade, Senhor, que está rondando esse mundo, Senhor Deus. E eu te peço, Pai, nos cure e nos livre, Senhor, de todo espírito de enfermidade, Senhor. Assim oramos e cremos, Senhor Deus, em nossa vitória pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Igreja, você que tem a sua Bíblia, ou o seu celular, ou o seu notebook, abra a sua Bíblia no livro de Juízes, no Antigo Testamento, no capítulo 16, no versículo 28. Antigo Testamento, livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 28, que diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dê-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio, em que se assistia a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a mão esquerda, e disse: morra os filisteus, e inclinou-se com força. A casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai, tornando a subir com ele, e sepultaram entre Zoar e Estol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Igreja, eu coloquei um tema nessa palavra, e esse tema diz assim: todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Essa palavra veio do meu coração porque eu estava vendo um vídeo motivacional, e de certo modo esse vídeo ele me emocionou muito, tocou muito no meu coração. Talvez alguém já deva assistir esse, porque é um filme. E esse filme conta a história de uma médica que fazia parte de um sistema de aborto. E até então ela não participava dos abortos, ela fazia parte da parte administrativa. Aí um dos médicos faltaram e ela teve que substituir um médico. E de repente
ela se pegou de frente com um computador, com ultrassom, e foi introduzido até o útero da mãe um cano, e quando esse cano alcançou o útero, tocou no feto. Igreja, eu confesso que nunca imaginei ver uma cena tão forte igual essa. Quem fez esse filme teve muita noção do que estava fazendo. Porque na hora que introduzia o ferro dentro do útero, o feto se mexia para um lado, para o outro, lutando pela sua própria vida, lutando para não morrer dentro da barriga da sua mãe. E foi aí, igreja, que essa palavra veio no meu coração. Muitas vezes em nossa vida, nós pensamos que não temos valor, pensamos que não somos ninguém, e muitas das vezes, igreja, nós dizemos assim no nosso coração: para que eu vim a esse mundo? Será que eu vim a esse mundo somente para sofrer? Será que eu vim a esse mundo somente para passar desilusões, sofrimentos? Você já se pegou assim, pensando desse jeito, meu irmão, minha irmã? A vida é muito importante. A sua vida é muito importante, meu irmão, minha irmã. Talvez você não esteja valorizando a sua vida como ela deve ser valorizada. O Espírito Santo me trouxe nessa noite para te dizer: valorize a sua vida. Talvez você está cansado, desanimado, sabe por quê? Porque talvez você não olhou para o espelho e disse assim: eu me amo, Deus me ama, eu sou importante para Deus. Comece a dizer isso, igreja: eu sou importante para Deus. Teve uma época na minha vida que dentro do meu lar eu me sentia desprezado, porque é dentro do lar, igreja, dentro da nossa casa, onde nós formamos praticamente 80% do nosso caráter. Ou a nossa família nos joga lá para cima, ou ela nos joga lá para baixo. E muitas das vezes eu me pegava sempre andando com a cabeça baixa, me sentia desvalorizado, e eu pensava assim: nossa, será que, por que eu vim no mundo? É esse meu pensamento. Será que eu tenho algum fundamento nessa terra? Até que Deus, o Espírito Santo, me mostrou que cada pessoa na face da terra tem o seu propósito. Cada alma na face da terra tem o seu propósito. A mãe de Sansão, ela não poderia ter filhos, ela não poderia gerar vida. E num instante Deus se manifesta na vida dela, se manifesta na vida da mãe de Sansão, e diz ela: você vai ter um filho, você vai ter um filho, e esse seu filho vai ser a diferença. Dentro do ventre da sua mãe, igreja, meu irmão, minha irmã, você já fez a diferença. Porque quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já estava olhando para a sua vida, Deus já estava olhando para você.
Não ande mais com a sua cabeça baixa. Não ande mais desanimado, pensando por que eu vim nesse mundo. Você veio nesse mundo, meu irmão, minha irmã, porque Deus tem um propósito na sua vida. Talvez ainda você não descobriu qual é o propósito que você veio. Talvez você nunca se perguntou para Deus: Deus, qual é o meu propósito na face da terra? Sabe, eu sempre fui uma pessoa meio isolada, meio fechada. Melhorei muito, viu, igreja? Melhorei bastante mesmo. Porque eu comecei a descobrir o que Deus queria na minha vida. E quando Deus ele me trouxe para o Evangelho, eu comecei a ficar admirado com a palavra de Deus. Eu comecei a imaginar assim: nossa, eu nunca ouvi coisa tão maravilhosa. Eu nunca tinha ouvido uma palavra que tocasse no meu coração. Eu nunca ouvi um louvor que mexesse com a minha alma. E a minha vida começou a mudar. E eu comecei a me entregar cada vez mais para o Evangelho, me entregar cada vez mais para o nosso Senhor Jesus Cristo. Até que um dia, Deus usa um profeta e diz assim: você vai pregar a palavra. Eu falei: como? É a pergunta que vem na nossa cabeça, né? Como? Porque a gente olha para uma pessoa que está trazendo a palavra, às vezes a gente pensa que vem assim do nada na cabeça dela. Mas é questão de tempo, igreja. Quando você planta uma semente, ela leva tempo para crescer. E se passou mais alguns anos, e eu neguei aquele chamado. Aí mais uma vez o profeta disse: se prepara que Deus vai te usar para levar a palavra. E eu disse: eu não quero. Eu não quero. E uma certa vez eu fui para o interior, na casa da minha mãe. Falei para minha mãe assim: vou na igreja de um amigo meu. Aí cheguei na igreja, lá no culto, o pastor ficava olhando para mim, e falou assim: ô moço, você é de fora, não é? Eu falei: eu sou de Campinas. Pô, sua mãe mora aqui, não mora? Eu falei: minha mãe mora aqui, sim. Então é verdade que Deus falou no meu coração. Ele pegou na minha mão assim e falou assim: Deus está te dando uma responsabilidade. E dentro do meu coração falava assim: eu não quero. Ele falou assim: fecha a mão. Eu fechei a mão. Na hora que eu fechei a mão, ele falou assim: Deus está te dando um cajado. Mas eu saí daquele lugar e falei assim: Deus, eu não quero. Eu quero só assistir o culto e ir embora para casa. É isso que eu quero, mais nada. Aí a última vez, igreja, Deus usa mais uma vez um profeta. Ele desce do altar, vai na minha direção e diz assim, apontando o dedo para mim: Deus já falou com você várias vezes. Ele tem um chamado na sua vida. Deus quer que você apenas obedeça. Obedeça ao seu chamado. Naquele momento eu senti uma mistura de alegria com tristeza, porque eu sei que o chamado para a obra de Deus não é fácil. O chamado para a obra de Deus não é fácil. Às vezes você olha para o pastor Eduardo, pastor Luiz, vocês veem ele pregando, vocês veem ele ministrando,
Vocês podem pensar que é fácil, igreja, mas não é fácil. Tem que ter muita coragem. Muita coragem. Sabe o que significa você ter coragem? Você enfrentar os seus próprios medos. É você ter medo, mas continuar a caminhada, continuar fazendo. Você acha que quando uma pessoa é convocada para ir para a guerra, você acha que ela vai contente? Ela vai alegre? Você acha que ela não vai ter medo? Mas ela tem que conseguir coragem para poder ir para a guerra. Tinha um vazio nessa família, e veio Sansão, preenchendo esse vazio dessa família. No capítulo 13 de Juízes, havia um homem de Zorá, da linhagem de Edã, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. Então Deus ia conceder uma vida para aquela família, um filho, um herdeiro. E eles se preocuparam como que ia ser o cuidado daquela criança. No versículo 8 diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem que Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. A importância do pai e da mãe no chamado do seu filho. Igreja, eu vou falar uma coisa importante, igreja, para você nessa noite, para o meu irmão, para a minha irmã. Olha para o seu filho, olha para a sua filha, vê quais são as suas qualidades. Talvez você vê seu filho riscando, talvez ele vai ser um artista da pintura. Talvez você vê o seu filho batendo latinha, talvez ele vai ser um músico. Você vê seu filho fazendo contas, talvez ele vai ser um matemático. Preste atenção, igreja, no que o seu filho está fazendo. Aproveite e comece a cultivar, para que ele se possa fazer forte. Não diga para o seu filho assim: tá vendo, o ciclano é mais inteligente do que fulano. Não diga isso não, igreja. Não faça divisão dentro do seu lar. Que ambos cresçam juntos. Comece a prestar atenção no talento do seu filho. Peça a Deus: Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver o talento do meu filho. O filho é a coisa mais importante que você tem na face da terra. O filho é a coisa mais importante que você pode cultivar na face da terra. Peça a Deus sabedoria. Deus, aqui estão meus filhos, abre meus olhos para que eu veja o talento deles. Foi o que essa família fez e pediu a Deus. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que fala esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprisse a tua palavra, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O pai de Sansão pergunta ao anjo enviado: me ensina como cuidar dessa criança e o que eu devo fazer. E ele foi orientado: você deve fazer isso, isso. Você deve cuidar aí para que ele não se desvie do caminho.
para que ele não beba bebida, para que ele ande no caminho do Senhor, e começa a orientar o pai. Começa a orientar o pai, e o pai começa a orientar a Sansão. E Sansão, ele começa a crescer forte e ter grandes vitórias no nome do Senhor. Deus separou Sansão para ser a diferença no meio daquele povo. Deus separou Sansão para restaurar Israel. Deus chamou Sansão para restaurar Israel. Deus te chamou. Deus te chama nessa noite, igreja. Olhe para a sua vida. Qual a sua profissão? O que você faz? Você é enfermeiro? É seu chamado? Você é mecânico? É seu chamado? Você é presbítero? É seu chamado? Você é pastor? É seu chamado? Todos nós somos chamados para fazer a diferença no planeta Terra. Você não veio ao mundo apenas para passar a igreja. Você veio ao mundo para fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Talvez você já está fazendo isso e não está percebendo. Se desperte, igreja. Desperte para isso. Sansão cresce, desenvolve, luta. Ele cresce e todas as pessoas temem Sansão, porque era um homem forte e sabia que Deus era na vida dele. Deus agia na vida dele e os inimigos não podiam contra ele, porque o chamado dele era especial, era diferente do povo de Israel. E eu fiquei pensando, igreja, meditando na palavra. Sansão, ele se casa com a mulher que não é do seu povo. E Sansão, ele não é tão inocente. Ele era um juiz. Ele era sábio. E por que será que ele caiu nessa sedução? E lendo a palavra, essa mulher, ela dá uma chave. Ela diz para Sansão: Sansão, eu venho perguntando para você qual é o segredo da sua força, de onde vem tanto poder, e você vem me negando isso. Você vem me negando. E ela diz: será que você realmente não me ama? Será que você não tem um carinho por mim? E Sansão diz: a minha força está nos meus cabelos, porque nunca passou navalha nos meus cabelos. O coração dele, ele foi pego pelo seu próprio coração. E muitas vezes, igreja, nós somos pegos pelo nosso coração. Sabe quando o nosso coração está vazio? Quando parece que falta algo dentro do nosso coração? E a gente fica triste num canto, chateado, e não sabe por que está assim? Às vezes o nosso coração, igreja, nos engana. Às vezes nós somos traídos pelo nosso próprio coração. No livro de Samuel, Deus diz para Samuel:
Samuel, esse homem que você está olhando, não é esse homem que eu escolhi. Você está olhando com os olhos da carne. Você está olhando a sua beleza, você está olhando a sua força, a sua estatura, mas eu não olho como um homem olha. Eu olho no profundo. Eu olho aonde ninguém enxerga. Eu vejo o profundo da alma. Eu olho dentro do coração. E Sansão abriu o coração para o inimigo. E ele abriu o coração para o inimigo entrou nele e fez com que ele sofresse as consequências. No versículo que lemos, no capítulo 16, no versículo 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te, lembra de mim. Sabe, igreja, a gente fica até emocionado porque você tem um grande chamado na sua vida, e às vezes você quer dar o melhor para Deus, você se esforça para dar o melhor para Deus, e muitas vezes nós erramos perante Deus, falhamos na presença de Deus. Quantas vezes eu recebi convite para trazer a palavra e no meu coração eu pensei assim: não vou não. E eu ficava naquela luta: não, mas eu tenho que ir. Aí uma voz ficava: não, fala que não dá para ir. Fala: não, eu tenho que ir. O que fizeram com Sansão, igreja? Prenderam ele, arrancaram os seus olhos e fizeram ele trabalhar no lugar das vacas. E os inimigos se levantaram contra Sansão. Traga Sansão aqui, vamos zombar um pouco dele. Vamos brincar um pouco com ele. Imagine só, igreja, você que teve um chamado excelente, você preso na cela e relembrando as maravilhas que Deus fez na sua vida. Deus te usou em curas, Deus te usou em palavra, Deus te usou em aconselhamentos, Deus te usou no ministério, e de repente você começa a olhar para aquilo que você fez, mas só te resta uma chance. E Sansão diz: Senhor, somente essa vez, me dê forças para que eu possa vingar os inimigos. E a palavra de Deus diz assim, que ele se agarra nas colunas, preso nas colunas, puxa as colunas, e as colunas caem sobre os inimigos. Abraçou-se, pois, Sansão
com 2 colunas no meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com as mãos direita e uma com a mão esquerda, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força, e caiu sobre os príncipes e sobre o povo que nela estava, e foram mais que matou na sua morte do que na sua vida. E se você lê em Hebreus, igreja, se você lê em Hebreus, o nome de Sansão vai estar lá. Ele fez um clamor a Deus no último dia da vida dele, no último suspiro da vida dele. Ele fez um clamor a Deus: Senhor, somente essa vez me ajuda. O Espírito Santo fala no meu coração hoje, igreja, para você que está me ouvindo. Deus está te dando chances. Erga a sua cabeça. Você tem um chamado, sim. Não é homem que vai pagar aquilo que Deus tem na sua vida, aquilo que Deus tem preparado para você, igreja. É Deus que te deu, é Deus que preparou. Deus não olha o coração, não olha o homem, Deus olha o seu coração. Como está o seu coração? Disposto? Todos nós temos um chamado. Talvez esse momento que o mundo está passando seja o melhor momento para você colocar o seu chamado em prática. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo para abrir a sua mente. Senhor, qual é o meu propósito na face da terra? Por que eu vim, Senhor? Qual o propósito, Senhor, que o Senhor tem na minha vida, nessa terra? Você apenas não está aqui ocupando espaço na igreja. Deus tem um propósito na sua vida, seja ele qual for. Seja como engenheiro, mecânico, dentista, médico, pastor, todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. É isso, igreja, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Se apegue ao seu chamado, no nome de Jesus. Preencha o seu coração com a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, no nome de Jesus. Eu tenho certeza, igreja, que aonde você colocar a sua mão, abençoado será. Aonde você colocar a sua mão, pessoas serão libertas. Aonde você colocar a sua mão, pessoas serão curadas. Aonde você colocar a sua mão, você estará levando o nome do nosso Deus. Dê ouvido ao Espírito Santo. Aceite o seu chamado e deixe Deus trabalhar na sua vida. Nesse momento eu gostaria de estar orando em nome de Jesus. Deus, essas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, nessa noite, eu sei, Pai, que o Senhor tem um chamado para a vida de cada um, Senhor. O Senhor tem um propósito na vida de cada um, Senhor. Eu te peço, Senhor, que através do Espírito Santo, o Senhor venha, Pai, abrir a mente, abrir o coração, Senhor Deus, e que eles venham entender o real propósito, Senhor Deus, de estarem aqui na face da terra, Senhor. Porque pouco tempo, Senhor Deus, nos resta. Eu te peço, Senhor, que o Senhor ajude, Senhor, aqueles que já estão à frente da obra, aqueles que estão lutando,
aqueles que tiveram a iniciativa, Senhor, de lutar junto com o Senhor. Fortaleça, purifica a mente, livra, Senhor, de todo o mal, Pai. Nos dê a ousadia, nos dê força. Seu Deus, eu te peço, Pai, visite, seu Deus, cada coração, cada vida. Envia seus anjos, seu Deus, guerreando no mundo espiritual, quebrando todo espírito de enfermidade, Pai, todo levante das trevas. Seu Deus, eu te peço, conceda a vitória para cada lar, seu Deus, para cada família. No nome de Jesus, seu Deus, assim eu oro e crendo, Pai, na vitória, no nome de Jesus. Mais uma vez eu sou grato a Cristo é Real, sou grato aos pastores, sou grato a Deus por essa oportunidade. Todos nós temos um chamado. Eu passo a palavra para o pastor no nome do Senhor Jesus Cristo e muito obrigado no nome de Jesus. Graças a Deus por essa palavra abençoadora que ouvimos aqui. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Como é importante entender o chamado de Deus para a nossa vida. Você tem um chamado. Deus tem algo na tua vida. Não fuja do chamado que Deus tem para a tua vida. Talvez seja na área do louvor, de estar tocando um instrumento, de estar pregando a palavra, de cuidar da limpeza da igreja. Cada um tem um chamado especial. Aquele que está à recepção ali, atendendo alguém com um sorriso, com amor, é um chamado de Deus, né? A pessoa que trabalha na cozinha, fazendo almoço, para abençoar os irmãos, é uma dádiva, é um dom de Deus. Que você jamais possa fugir do chamado que Deus tem para a sua vida. Não viemos aqui para viver um tempo nessa terra, morrer e acabou. Não. Deus tem algo para realizar na tua vida. E se você não descobriu ainda o teu chamado, ore a Deus, busque a presença de Deus, porque Ele vai mostrar qual é o seu chamado. Ele vai colocar pessoas na tua vida para falar a respeito do que Deus tem para realizar na tua vida. É maravilhoso atender o chamado de Deus, ouvir a voz de Deus para o chamado que Ele tem para a sua vida. Eu gostaria de orar para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que está acompanhando essa programação, pedir a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Gostaria de orar por aqueles que estão no hospital, lutando pela vida, contaminado pela Covid. Vamos interceder pela nossa nação. Vamos interceder pelo pastor, nosso pastor presidente, pastor Luiz Rocha, que carece e precisa muito das nossas orações. Vamos estar orando por ele, pela sua família, e com certeza há uma visitação de Deus para você nesse dia de hoje. Podemos sentir a presença de Deus neste lugar e vamos clamar a presença do Senhor neste momento. Soberano Deus, te louvamos, ó Pai, por esse momento que estivemos aqui, ó Pai, na tua casa, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor. Visita, meu Deus, essa pessoa que tem fugido do chamado, Senhor, que tem fugido, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para a vida dela, Senhor. Eu não posso convencê-la, Senhor, mas é o teu Espírito Santo que convence o homem, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja tratando com esta pessoa, Senhor, que tem fugido do seu chamado, que tem feito como Jonas, que tem fugido, Senhor, da tua presença, Senhor. Trata com este homem, trata com essa mulher, trata com esse jovem, em nome de Jesus. Intercedemos também, ó Pai, nessa noite, por aqueles que estão no hospital, Senhor, contaminado pela Covid, Senhor. Ó Deus, manifesta o teu poder curador, traga cura, opera um milagre, meu Pai, em nome de Jesus.
Essa família, Senhor, que tem um ente querido, Senhor, que está internado, ó Deus, traga consolo, Senhor, para essa família, meu Pai, e opera um milagre, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, colocamos diante da Tua presença a comunidade Cristo é Real, Senhor. Esteja abençoando esse ministério, Senhor. Esteja abençoando os obreiros, ó Pai, que têm trabalhado nesta obra, Senhor. Nós suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Visita também, ó Deus, o pastor Luiz, meu Pai, sua família. Esteja abençoando sua saúde, Senhor, seus projetos, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos interceder também, ó Deus, por aqueles que têm contribuído nessa obra, Senhor, que têm dizimado, que têm ofertado, ó Deus, que têm ajudado a manter a porta dessa igreja aberta, Senhor, para a pregação do Evangelho, Senhor. Esteja abençoando o teu filho, a tua filha, repreendendo o devorador, Senhor, e entrando com providência na vida, Senhor, material, na vida espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento de comunhão, Senhor, que tivemos aqui, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Já estamos no término da nossa programação. Você é o nosso convidado para estar participando das nossas programações. Na terça-feira, nosso culto online. Na sexta-feira, Deus tem uma palavra para você também às 20 horas. E domingo, nosso culto presencial às 19 horas. Você é o nosso convidado para estar participando de uma dessas programações. E com certeza, Deus estará falando ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do presbítero Jair, que muito nos abençoa aqui nessa noite. Que você possa receber a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, Filho, Espírito Santo esteja com todos os nossos ouvintes, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus.